Primeiramente, eu vou enviar para ele uma mensagem perguntando se o nome está correto. Então, vamos colocar mais um bubble de texto aqui. Confirmação, nome. E aqui, eu vou pedir para que ele me confirme se o nome dele está correto. Confirme o seu nome. Vou aplicar aqui a variável que nós coletamos. Vou deixar ela em negrito. E vou colocar aqui uma condição numérica para que ele me informe se o nome está correto, sim ou não. Então eu vou colocar 1 para sim e 2 para não. Vou deixar aqui em negrito. E agora eu vou coletar essa informação do meu cliente. Eu estou pedindo para que ele confirme o nome dele, só que agora eu tenho uma opção numérica. Nesse caso, eu vou colocar agora aqui o input de number. Então, se ele digitar um texto, se ele escrever o sim, não, eu não vou coletar essa informação. Vou coletar ou 1 ou 2. E posso criar aqui a variável confirmação. Com a variável aqui pronta para coletar essa informação, nós vamos fazer a condição agora. Se estiver correto, o que eu faço? Se estiver errado, o que eu faço? Vamos colocar aqui a variável de condição. E vamos determinar quais são as condições que nós queremos que o fluxo siga. Nossa primeira condição é se a variável confirmação estiver igual a 1. Nós vamos seguir o fluxo. E nós vamos adicionar mais uma condição em que a variável confirmação é igual a 2. Para vocês verificarem aqui as condições, nós temos algumas opções. Nós podemos usar igual, não é igual, contém, não contém, maior, menor que, se está cheia, se está vazia, se começa com, se finaliza com e opções de regex para configurar alguma condição mais específica. Tendo as condições aqui, mas com as condições mais básicas já é possível fazer muita coisa. E caso uma dessas duas não seja verdadeira, caso confirmação entre o número 3, 4 ou entre um texto, nós temos uma opção de saída quando essas informações não forem verdadeiras. Vamos para o próximo passo então. Agora a nossa confirmação. Caso o cliente digite 1, o que nós vamos fazer? Nós vamos agradecer chamando ele pelo nome. Então nós vamos colocar mais uma variável de texto. Muito bem. Nome. Vamos seguir com o seu atendimento. E aqui nós podemos colocar aqui início do fluxo. Agora, caso o cliente tenha errado o nome dele, ele queira escrever novamente, então nós vamos retomar. Nós temos duas formas. Você pode informar isso de forma manual ou simplesmente você pode voltar o fluxo para a primeira bubble, aquele bubble de coleta. Então nós vamos selecionar aqui o fluxo e vamos voltar para o início. Então aqui, quando o nosso cliente digitar 2, o fluxo no Typebot vai voltar para essa pergunta: por gentileza me informe o seu nome. Ele vai digitar novamente, vai confirmar assim que ele digitar 1, então ele vai seguir com o fluxo. E caso
ele não responda nenhuma das opções que a gente quer, não responda nenhum nem dois, responda um outro número, responda com algum texto, nós vamos informá-lo de que essa resposta está incorreta e vamos voltar para a solicitação da confirmação. Então nós vamos criar aqui um outro bubble de texto, vamos colocar aqui, ó, resposta incorreta e vamos informar aqui: esta não é uma opção válida. Por gentileza, escolha uma das opções informadas abaixo. Podemos colocar em itálico para dar a sensação de notificação para o nosso cliente. Quando nenhuma dessas opções forem válidas, no else ele vem para cá. E dessa mensagem nós voltamos para a confirmação, pedindo para que ele confirme se o nome está correto. Dessa forma a gente fecha o ciclo e ele só sai desta opção assim que ele corrigir o nome dele. E aqui daqui para frente nós seguimos com o fluxo. E na sequência nós seguimos o desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu já tenho o nome do meu cliente, posso coletar outras informações e seguir a mesma estrutura de confirmação. Coletando todas essas informações, nós começamos agora dando as opções do nosso menu para o nosso cliente. Então, vou colocar aqui o nosso menu principal. Aqui nós vamos descrever todas as opções que o nosso cliente pode escolher para seguir com o atendimento dele. Então, dentro aqui, nós vamos digitar: como podemos te ajudar hoje? E vamos dar algumas opções aqui para ele. Então vamos colocar aqui: 1. Suporte. 2. Financeiro. 3. Comercial. E vamos colocar aqui um 4, falar com atendente. Podemos ainda mais colocar opção 5, quando for o caso, de voltar ao menu anterior. Muito bem, estamos com o nosso texto criado. Uma dica aqui para que vocês possam quebrar as linhas dentro do Typebot: vocês vão colocar o Enter junto com o Shift. Se vocês apertarem somente o Enter, ele encerra a edição daquele bubble, tá? Então fica a dica para vocês pularem as linhas aqui, sempre Shift Enter, tá ok? Se colocar o Enter somente, ele encerra a edição daquele bubble. Demos as opções aqui para o nosso cliente. Vamos fazer a coleta de um número e vamos colocar aqui uma outra variável. Podemos utilizar a variável confirmação ou não, ela vai se renovando, vai sempre atualizando aquela informação de acordo com o fluxo, vai seguindo, mas eu vou colocar aqui uma outra opção menu. Menu. Vamos criar essa variável, maravilha. Então vou coletar a opção menu e vou fazer mais uma condição, seguindo todas as opções que nós temos aqui. Vou colocar aqui a condição menu principal e vou configurar uma por uma. Aqui, para agilizar o vídeo, já pausei e fiz as edições de cada opção e deixei a última para mostrar para vocês a função que nós temos aqui de duplicar as condições dentro do menu, para facilitar também a criação em alta escala. Quando eu tenho várias opções dentro do menu, em vez de eu ficar criando um novo, abrindo aqui, eu posso simplesmente duplicar ou deletar alguma condição que seja útil ou não para nós naquele momento. Então vou deletar essa aqui que eu criei e vou vir aqui, ó, na última condição e duplicar.
automaticamente. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, vocês veem que ela duplicou a mesma condição. Eu venho aqui e altero o que eu preciso, só preciso que altere o último número. Muito bem, estou com todas as opções aqui. E agora é só seguir cada fluxo de acordo com o menu especificado. Para o nosso bot aqui, eu vou fazer algo mais simples, mas nós podemos aqui criar submenus e opções das opções, e vocês podem desenvolver o fluxo de vocês o mais detalhado possível. No nosso caso aqui, eu vou fazer uma edição simples e um direcionamento já para o atendente e para a fila específica de cada opção. Então, se vier para o suporte, eu vou mandar para um usuário para uma fila. Se vier para o financeiro, eu vou mandar para outro usuário outra fila, comercial outro usuário outra fila. Falar com o atendente eu vou deixar disponível numa fila específica dentro da nossa plataforma. O voltar para o menu anterior seria no caso de nós termos outros menus antes desse aqui. Nós poderíamos fazer o direcionamento via o fluxo e voltar para a opção que nós quisermos dentro do nosso menu. Aqui também eu vou mostrar uma outra funcionalidade, que é a funcionalidade Jump. Mas vamos seguir aqui na nossa primeira opção. Antes de mais nada, o que eu quero fazer aqui? Eu quero salvar essa informação de texto do suporte, do financeiro e do comercial. Mais para frente eu vou mostrar o porquê que eu vou salvar essa informação. Nesse primeiro momento vou mostrar só como nós fazemos. Então nós vamos configurar uma variável. Eu quero configurar uma nova variável que eu vou colocar aqui como menu. Eu vou salvar o menu principal, a informação em texto. Então aqui vai ser suporte. Eu vou duplicar aqui. Aqui eu não preciso de um texto, vou deixar ela sem texto, só para salvar a variável. Vou duplicar esse bubble para todas as outras opções que eu tenho aqui, as 4 principais, ok? Então vou deixar as disponíveis aqui, vou conectar. Se for 1 é suporte, se for 2 é financeiro, e se for 3 comercial. E a opção 4, falar com a atendente. Muito bem. Já tenho minhas 4 opções aqui principais, certo? Deixa eu ver se eu fiz correto. 2 financeiro, 3 comercial. Maravilha. A partir desse momento eu vou fazer uma coleta de dúvida para que o cliente me informe qual que é a dúvida dele. Assim, quando o atendente abrir aquela conversa, ele já vai saber do que se trata aquele atendimento, ele vai poder ser muito mais efetivo e ágil na resolução do problema. Então vamos colocar aqui a nossa dúvida. E vou fazer a coleta de texto. Também uma dica aqui que nós indicamos sempre informar para que o cliente escreva em apenas uma mensagem. Por que nós colocamos esse informativo geralmente? O fluxo do Typebot, ele segue sempre perguntas e respostas com a informação. Assim que o cliente mandar a primeira resposta dele, o fluxo segue e nós coletamos e guardamos ela numa variável. Então é sempre muito importante que o cliente não faça aquela envio de informações picadas, porque nós vamos coletar somente a primeira que ele enviar, depois o fluxo já vai seguir dando outras opções para ele ou informando ele do que vai ser feito na sequência. Então sempre informe ao usuário que está ali conversando no WhatsApp que isso seja feito em apenas uma mensagem, para que ele escreva tudo de uma vez e envie uma mensagem só. E nós vamos salvar na variável dúvida. Muito bem. E daqui nós vamos finalizar, como nós finalizamos, informando o nosso cliente de que ele já será atendido em breve. Então
Então aqui é o aviso de atendimento. Muito bem. Aguarde um momento que em instantes nossa equipe irá atender. Muito bem, então aqui eu já faço o aviso direto para o nosso cliente de que ele vai ser atendido. No final, nós temos aqui a nossa integração com a nossa ferramenta, que será através de um bubble de texto, onde nós vamos enviar uma mensagem que a plataforma vai acatar e vai tomar uma ação e não passar para o cliente, que vai ser a transferência para fila. Como nós vamos fazer isso? No bubble de texto, nós vamos colocar hashtag, vamos abrir os nossos colchetes, vamos dar um enter e vamos colocar aqui as informações que nós precisamos para transferir essa pessoa para uma fila e para um usuário. Depois dessas informações nós fechamos os colchetes. E aqui nós precisamos de uma vírgula após a informação. Muito bem, já vou deixar aqui pré-configurado, mas daqui a pouquinho a gente vai na plataforma para buscar essas informações e terminar de preencher o nosso chatbot do Typebot. Bom pessoal, voltei aqui com o fluxo já todo montado, fiz as duplicações, que nem é a condição, né? Nós clicamos aqui no botão direito do mouse e aparece a opção de você deletar ou duplicar aquele bubble. Então já repliquei aqui os mesmos avisos, as mesmas coletas de informações e as transferências para as respectivas filas, que depois a gente vai preencher assim que a gente for ali para a nossa plataforma, tá bom? Agora aqui quero mostrar para vocês a função Jump, que eu tinha avisado, que é uma que nós utilizamos bastante aqui também. Então vamos selecionar aqui a nossa opção no menu lateral esquerdo, vou dar um zoom aqui. Então se o cliente escolher 5, ele voltaria para o menu anterior. Nesse caso aqui, eu vou pôr para ele voltar para e vou escolher uma parte do nosso fluxo para que ele volte. Eu quero que ele volte lá para a mensagem de boas-vindas. Mais uma aqui, a importância de vocês colocarem vários bubbles separados, não tudo junto, e identificar o que você está fazendo em cada bubble, assim fica mais fácil de você identificar aqui, ó, tá vendo? Quando nós temos vários iguais, fica a dúvida de qual, literalmente a dúvida de qual que você vai direcionar. Então sempre especifique: dúvida do suporte, dúvida comercial, dúvida financeira, né? Transferência de fila, suporte e tal. Sempre coloque para que não fique nesse caso aqui. Então vamos aqui, eu quero que ele volte para mensagem de boas-vindas e passe pelo fluxo a partir dali. Se eu quisesse mandar ele para outro Typebot, poderia colocar também a mesma opção aqui, e aqui apareceria para vocês todos os Typebots, todos os fluxos que vocês já criaram e para qual deles você quer mandar. No que é bom essa função? Quando nós temos um fluxo muito grande, então para que não fique tudo concentrado no mesmo Typebot, no mesmo fluxo, nós destrinchamos. Então nós fazemos o menu principal, do menu principal nós direcionamos para Typebots diferentes e criamos outros fluxos separados, cada um com as suas peculiaridades, para que fique mais fácil edição, para que fique mais fácil qualquer tipo de correção, alteração. Quando você fica com um fluxo muito grande, para você identificar onde o cliente quer uma mudança, uma alteração, pode ficar desconfortável, pode ficar difícil de encontrar e você pode acabar mexendo em outras coisas dentro do fluxo. Quando você destrincha e cria vários Typebots, você pode ter essa facilidade na edição também, quando o seu cliente solicitar. Vamos incluir aqui algumas outras ferramentas que nós temos aqui também, como por exemplo o Wait. Então nós vamos colocar aqui para que ele espere um pouquinho. Assim que o nosso cliente der a mensagem de dúvida, eu quero que ele espere um pouco, espere 3 segundos, para que a notificação de que ele vai ser transferido apareça para ele como resposta.
Vou duplicar aqui esta mesma informação em todos os outros atendimentos. 3 segundos. Você pode escolher o tempo que for. Nós não indicamos colocar muito tempo, porque parece que não, mas aqui a diferença entre 3 e 5 segundos, por exemplo, é muito perceptível. E o atendimento aqui, como é um atendimento rápido, então nós utilizamos em algumas condições aqui, em algumas situações, somente essa opção de aguardar um período. Eu vou mostrar aqui só para vocês verem como funciona, tá ok? Praticamente estamos com o nosso fluxo todo pronto, criado do começo ao fim. E nós vamos agora publicar para que a gente possa ativar o nosso fluxo. Na primeira publicação que vocês fizerem, ele vai automaticamente cair na opção Share para você copiar esse link. Então nós vamos vir aqui, você pode alterar aqui o final da URL. Eu vou tirar toda essa nomenclatura para que não haja confusão. Então vou deixar bot cliente 1, maravilha, e vou copiar aqui.